Bom, vamos lá, senhores. Durante ato em Porto Alegre, Lula voltou a dizer que vai acabar com o teto de gastos. Acompanhem. Tem gente que fala o seguinte: Lula, você precisa conversar com o sistema financeiro. O sistema financeiro quer conversar com você. Eu fico pensando, o que o sistema financeiro quer conversar comigo? No mínimo, ele quer pedir para mim manter o teto de gasto, e eu não vou manter o teto de gasto, eu vou acabar com o teto de gasto. Porque responsabilidade não precisa ter lei. Eu e a Dilma governamos 14 anos e a gente fez superávit todo ano. A gente juntou dinheiro que esse país nunca teve, precisou do PT para pagar a dívida do FMI e ainda juntar 370 bilhões de dólares, que está até hoje sendo a garantia desse país. Marco Antônio Costa, a lei de teto de gastos é um problema ou uma solução? É uma solução. Na verdade, o ambiente constitucional que estabelece o teto de gastos remete à responsabilidade fiscal por parte do governante. É uma maneira de você, inclusive, trazer para o país algum tipo de credibilidade para investidor estrangeiro, até mesmo para nós, né? Que você não vai pegar um louco, um maluco, um ex-presidiário insano que vai sair por aí fazendo o que quiser. Porque, sabe o que é o equivalente a você ter uma pessoa, um pai de família que chega em casa e fala: não, agora dane-se, agora eu vou fazer o que eu quiser e se precisar saquear, eu vou saquear, se precisar adquirir dinheiro de qualquer forma eu vou adquirir, dane-se, não tem limite, não tem limite de gasto, não tem orçamento doméstico. É uma maluquice, Você percebe que é uma pessoa que não tem qualquer tipo de compromisso com a responsabilidade. E é claro, né, que é esse discurso demagógico da esquerda. Eles adoram fazer isso daí. Não tem limite. Confia em mim. Confia em mim que o limite que existe aí é para inglês ver. Só que, né, você percebe que essa lógica levou o país para uma das piores crises da nossa história, que culminou em 2015. Então, é muito fácil, né, uma agência de fatos, de verdade, né, não essas porcarias que existem aí, de checagem de fato, pegaria isso daí e jogaria de maneira muito categórica, como esse discurso é para uma pessoa completamente maluca que enxerga alguma credibilidade o cara quer ser CEO da empresa e quer esquecer a planilha de Excel com o mínimo que você precisa fazer para governar, para gerir aquela empresa. É um cara maluco, não dá para você dar credibilidade para um discurso desse. E outra, é flertar com o ambiente infernal que a gente está vendo nos países vizinhos. Ele está falando... É a mesma coisa que está acontecendo, na Argentina. E depois de Argentina, meus amigos, vai virar tudo Venezuela e Cuba. Então, sim, e aí o Felipe sabe muito bem disso, é o caminho para o buraco. Essa é a sinalização de que se uma pessoa dessa entra no governo, a gente vai para o buraco. Eu acho impressionante, Marco, como o discurso seu e de grande parcela da direita atualmente ainda tem aquela fantasia da segurança, né? Somos pequenos, vamos nos reduzir para poder captar dinheiro, dar segurança para o investidor internacional que quer investir no Brasil, vamos fazer essa planilhazinha, esse receituário aí do consenso de Washington, tal, bonitinho, arrumadinho, tal, mas não é isso que faz o Brasil crescer, né? O exemplo que você deu da empresa é um exemplo que eu acho agora os números. É um exemplo que eu acho que é muito ruim, por sinal. Uma empresa, quando quer crescer, ela se endivida para crescer também. Nossa. De vez em quando. Estou mentindo? Ela não se alavanca, ela não pega dinheiro no banco emprestado para poder crescer. Eu não estou falando que o Estado brasileiro tem que fazer a mesma coisa, eu não estou falando isso. Você quer endividar o Estado brasileiro? Não, eu não estou falando isso não, desculpa. Não estou falando isso não. Não, tudo bem, eu estou falando que o teto de gastos, né, não é um instrumento adequado para você pensar na formulação de política pública no Brasil, né? A gente vivenciou uma pandemia, né, durante 2 anos que o Estado não conseguiu crescer, ficou amarrado, uma política completamente equivocada do governo federal em relação a investir, colocar dinheiro na economia, não é? E não pôde fazer muita coisa amarrado por conta do teto de gastos, entendeu? O Brasil pode fazer muitas coisas para conseguir pegar dinheiro para crescer,
E o teto de gasto, na minha opinião, é uma discussão completamente periférica nesse sentido. Então, vocês gostam muito de mostrar, nossa, é importante gastar menos do que arrecada. Eu também acho que é importante gastar menos do que arrecada. Claro, não parece, isso é o básico. Não parece, mas tudo bem. Mas o que justifica, então, essas manobras recentes que furam aí o teto de gastos? Não, a gente teve um período pandêmico, a gente teve uma situação de lockdown. Isso aí, o governo Bolsonaro não respeita lockdown realizado por prefeitos, governadores, que atrapalhou e bagunçou completamente a vida das pessoas. A União conseguiu transformar os estados, conseguiu dar segurança para os estados transferindo recurso público. A União conseguiu fazer isso porque as contas públicas da União estão em equilíbrio. Nunca foi... A gente bateu recorde histórico de economia com gasto público pela União, pelo enxugamento dessa porcaria, por não realizar concurso o tempo todo, por não inchar a máquina pública pelo funcionalismo público, por meio do funcionalismo público. E mais, a gente tem sim que seguir regras ortodoxas do ponto de vista econômico. Não tem que ficar fazendo experimentalismo com a máquina pública, achando que agora eu vou inventar uma nova política pública para promover desenvolvimento. Quem faz a economia do Brasil crescer é iniciativa privada. O governo não tem que se meter no plano econômico para fazer absolutamente nada. O papel dele é o equilíbrio das contas públicas e ponto final. E ele tem que diminuir a carga tributária sempre que possível para tirar esse peso gigantesco que a gente tem nas costas de pagar a máquina brasileira, a máquina estatal brasileira, que já é gigante. Então, é uma conversa meio de louco isso daí, porque os números, a inflação reduzindo drasticamente, o preço... não só dos alimentos, mas assim, você percebe que em comparação com o resto do mundo, o Brasil está indo na contramão, está indo bem. A gente está com os Estados Unidos em recessão técnica, a União Europeia está falando em recessão, todos os países estão sofrendo com inflação e o Brasil não. Então, percebam que a regra de você ter prosperidade, ela é simples. A política liberal, se implementada de maneira adequada, como o ministro Paulo Guedes tem feito no Ministério da Economia, junto com o governo federal, isso funciona e a gente está vendo a prova viva disso agora. Peraí, completamente. Vamos separar o que o Marcos colocou aqui, porque é um completo absurdo. Né? Completo Vai lá. Absurdo. Força. Primeiro que a economia do Brasil está muito ruim. Não está boa, não, a economia do Brasil. Está muito ruim. Desculpa, Marco. O governo federal... Você está assistindo muito Globo News. Não. Agora vamos fazer uma análise técnica. Vai lá. Desculpa. Vamos lá. O governo brasileiro gosta de falar que o Brasil cresceu, o PIB está crescendo 2%. Gosta de falar? Não, tá. 3%. Mas é bom destacar que apenas retomamos o crescimento de 2019, gente. O BRICS, tirando a Rússia, que está tendo uma guerra, né, com a Ucrânia... Você esquece que teve lockdown. O BRICS, todos os BRICS, países do BRICS, apesar de ter um crescimento menor... Como é que você ignora isso? Apesar de ter um crescimento menor do que o Brasil, cresceu muito mais do que 2019, do que o período pré-pandêmico. Então, assim, o Brasil está muito ruim, Marco. Está muito ruim mesmo. Não vem falar que o Brasil está bom, não. Está ruim pra caramba. A gente está indo pro buraco. Outra coisa importante, você vê, por exemplo, o desemprego diminuir, né? Mas você vê também a remuneração. Isso é ruim. Desculpa, vamos analisar como um todo. Você vê a rentabilidade do trabalhador diminuindo também. Ou seja, é um emprego precário que o governo brasileiro está gerando.